Oi, eu sou a Michele, eu sou fisioterapeuta, eu sou de Vacaria, Rio Grande do Sul, e hoje eu sou fisioterapeuta que eu gostaria de contratar se eu estivesse grávida. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que eu convido fisioterapeutas formadas aqui na Escola Materna como pós-graduadas em fisio-obstétrica. E hoje eu tenho uma convidada especial que está lá num lugar extremamente frio do Brasil nesse inverno, lá de Vacaria, Rio Grande do Sul. A minha convidada é a Michele Daligna, que se formou recentemente conosco e já tem uma trajetória que certamente vai te inspirar. Fica aqui conosco ao longo desse bate-papo, porque com certeza você vai sair daqui inspirada, mas também com algumas sacadas especiais para você já colocar em prática na sua prática clínica, especialmente na saúde da mulher e na obstetrícia. Miss, seja muito bem-vinda, já dá um oi para o pessoal e conta um pouquinho sobre quais são hoje as formas de atuação que você costuma aí empreender na saúde da mulher. Olá, tudo bem? Então, eu sou a Michele, sou aqui de Vacaria, e hoje eu atendo quase que exclusivamente a fisioterapia obstétrica, né? Vou para alguma parte ali da fisioterapia pélvica também, continência, mulheres, mas o meu maior público hoje são as gestantes. Então, eu atendo tanto ao pré-parto, o intraparto e também o pós, né? O pré-parto, toda a parte ali de preparação para o parto, tanto para parto normal quanto para cesárea, também faço uma aula de parto ali mais voltado para cesárea, porque tem mulheres que já chegam lá com a ideia de, não, eu quero cesárea. Então, vamos trabalhar toda essa parte, vamos também fazer a parte de fortalecimento, tudo que a gente consegue fazer ali, que a gente tem de recurso, né? A parte de intraparto, então, é mais a aplicação do taping e também o laser, e também a parte de informações, né? Como que eu vou levantar, como que eu vou caminhar, vou tentar não ficar tão curvada, vou tentar girar de lado para levantar. Então, são assim os mais uns cuidados mesmo, para ter um pós-parto ali mais tranquilo, né? E o pós-parto mesmo específico, também com aplicação de laser, caso a pessoa, né, a mulher venha a ter fissura mamária, também faça aplicação do laser. E a parte mais de exercícios, respiração, que auxilia bastante, né, mais voltado para essa parte de redução de dor mesmo. Que legal, Michi. É bom quando a gente começa a falar assim e dá para perceber que é uma fisioterapeuta que não é só uma aplicadora de tape, uma aplicadora de laser. Até é esquisito, porque a gente faz fisioterapia, né? E a fisioterapia tem tudo isso um pouquinho, tem um pouco do conforto, um pouco dos exercícios, mas a gente vai guardar esse assunto para logo, logo. Michi, eu queria que a gente já engrenasse nessa história, nessa conversa. Você contou pro pessoal como que foi a tua trajetória até você chegar na obstetrícia. O que te fez, né? Quais foram os passos que você trilhou até se dar conta de que, nossa, eu acho que grávidas, acho que maternidade é um assunto que brilha meu olho, foi mais necessidade, foi mais vocação. Como é que foi mesmo essa tua jornada até, poxa, acho que obstetrícia é o meu caminho? Os dois lados, né? Tanto assim por necessidade, que foi algo assim que eu observei, que aqui em Vacaria era algo que estava precisando bastante, que estava sendo procurado e que tinha poucos profissionais para atender a grande demanda que tinha, né? Então, foi uma área que eu já tentei ir justamente para essa parte de que eu observei que tinha demanda. Mas também foi algo que eu comecei a gostar muito quando eu entrei, né? Porque eu me formei e sempre quis a parte de neuroadulto, neuropediatria, enfim. Mas logo após a formada, eu acabei assim vendo que não era bem isso que eu queria. Eu pensei, bom, vou tentar uma área nova, que era uma área que eu não tinha assim estudado tanto durante a faculdade. Então eu pensei, bom, vou tentar me encontrar nessa área. E aí eu encontrei a pós, pensei, vou dar uma chance, vou fazer, vou, né, ver se é realmente isso e se eu me encontro. E realmente me encontrei muito, e por um acaso ou não, né, eu já trabalhava no hospital ali, comecei a trabalhar, e já tinha um pouco dessa pequena vivência da parte da maternidade. A gente ali não atendia diretamente a maternidade, mas às vezes eu estava atendendo ali um pós-operatório, passava uma gestante ali que estava caminhando, que estava em trabalho de parto, né? Então eu já tinha um pouco mais dessa visão assim, pensando, eu acho que eu gostaria muito de estar ali ajudando ela, né? Passando ali alguns exercícios, como a gente já entende mais dessa parte de biomecânica, para facilitar realmente o trabalho de parto dela, né? Ser mais rápido, ou ser menos doloroso, ou enfim, facilitador mesmo. E aí eu comecei a entrar para esse mundo, né? Comecei a fazer a pós, concluí, e
concluir realmente que me encontrei, né? Hoje eu gosto muito do que eu faço. Se eu pudesse, eu atenderia somente as gestantes, né? Mas ainda é algo que eu tô indo mais para esse lado também, né? Michi, hoje você atende no seu consultório? Como é que é a sua rotina? Atende a domicílio? Esses teus acompanhamentos de pré-natal e pós-parto, como que eles são, assim? Eu atendo quase que exclusivamente no consultório. A parte de pré-natal, só no consultório, né? Faço todo ali a parte de consultório, o intraparto hospitalar, né? Aplicação de tape, laser, orientações, tudo hospitalar. E o pós-parto, aí fica muito a critério, né? Eu dou essa opção, assim, se ela prefere que eu vá na casa dela, para ficar mais confortável para ela não precisar sair, principalmente agora nesse período que é muito frio aqui, né? Então, tu tem que sair ali, você, recém no pós-parto, com o bebê pequeno. Então, para ser um facilitador, eu também dou essa opção do domiciliar, mas caso ela pense, não, prefiro que não vá na minha casa, atendo lá no consultório também, né? Assim, de forma óbvia, ali exclusiva. A nossa recepção também tem pouca circulação de pessoas, então é um ambiente assim que eu tento deixar o máximo de acolhedor para ela também não pensar, ai, tô indo lá e tô me expondo e expondo o bebê, né? Então, eu dou essas duas opções. E toda essa parte de reabilitação de assoalho pélvico, depois a gente volta, né, para a parte ali de treinamento do assoalho pélvico, elas pensam, não, fiz todo o pós-parto, esperei ali um mês e pouquinho, elas vêm, elas fazem uma avaliação de novo, vamos ver como é que tá o assoalho pélvico, como é que tá o abdômen, né, e aí a gente já tenta ir inserindo alguns exercícios também. E se ela optar por querer voltar depois, tá tudo, eu tô sentindo que tô com alguns escapes, ou, não, tô sentindo que meu abdômen não tá contraindo corretamente. Então, a gente volta, faz mais um tempinho e depois, geralmente, eu dou alta, né? Porque quando ela já começa fazendo toda a parte de pré-natal, ela já chega lá no pós-parto ali praticamente ok, né? Faz todos os exercícios de pós-parto, já sabe contrair, já sabe ativar abdômen, então, geralmente não fica com diástase, com algum escape de urina, nada, já porque a gente já fez a prevenção lá, né? Então já tá de alta. Algumas ficam mais porque gostam mesmo. Não, eu quero continuar fazendo treino de assoalho pélvico. Até esse ano, esse ano não, finalzinho do ano passado, eu adquiri um biofeedback daqueles visual da Miotools, Mioboots, e aí fica muito dinâmico, então elas vão muito mais por gostar, elas pensam, não, quero continuar treinando, não quero ter disfunções ao longo da vida, então vou continuar vindo, mas não com uma queixa aparente, né, já que a gente já começou lá com o treinamento antes, né, de pré-natal também. Então é mais ou menos essa dinâmica que eu tenho e as partes que eu atendo ali da vida da mãe, né, desde o pré-natal, intraparto e o pós. Muito legal, Michi. Uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui é do momento em que você se formou na faculdade até você entrar na pós. Quanto tempo deu isso? 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio, no máximo 2. No máximo 2. 1 ano e Então, meio. a nossa pós foi a única que você fez? Sim, foi a única que eu fiz. Foi a primeira que eu fiz ali depois de formada. Fiquei 1 ano formada, trabalhando assim, de forma geral com tudo, né? Hospitalar, consultório, pilates, ortopedia, neuro. E aí, nesse 1 ano que eu fui tentando me organizar ali para ver que lado que eu ia seguir, o que ia realmente me encantar, né? E aí foi a parte que eu entrei para obstetrícia, né? Meio assim pensando, será que eu vou gostar ou não? Mas, nossa, me descobri demais, assim, realmente foi algo que eu pensei, não, fiz a escolha certa. Fiz essa pergunta porque nós temos um perfil de alunas aqui que muitas vezes acredita que para você atender na fisioterapia obstétrica, você precisa ser antes fisioterapeuta pélvica. É uma coisa muito comum que a gente recebe aqui. E, bom, você sabe que não necessariamente isso precisa acontecer. Mas eu queria saber de você, como é que foi para você a sua experiência de... Não, a sua primeira pós-graduação já foi direto para obstetrícia, porque era o que você queria, você, né, focou nisso. Você teve alguma dificuldade? Você conseguiu sentir que supriu as lacunas que você tinha nessa área da pélvica? Como foi a tua experiência, assim, já fazendo a obstetrícia como a tua primeira e única especialização? Então, eu entrei bem assim, na dúvida, realmente, assim, se eu ia me encaixar naquele mundo da obstetrícia, né? Mas logo que eu já iniciei porque eu já atendia gestantes no Pilates também, né? Então, eu já tinha ali essa vivência das gestantes no Pilates. Pensei, bom, vou poder contribuir justamente, né, nessa parte também.
e eu já comecei atendendo. Então, eu lembro, assim, que eu fiz a inscrição em janeiro, fevereiro, abril ali eu já pensei, pá, vou dar minha cara a tapa ali, pelo menos ir fazendo algumas avaliações, né, que era a parte que eu já tinha visto ali da pós, e já vamos indo, né, por um acaso, veio uma das pacientes lá do Pilates que queria fazer fisioterapia pélvica, ela inclusive foi a minha primeira paciente, e aí eu pensei, não, vou investir nessa parte. No início eu fiquei um pouco com medo, assim, pensar, ah, mas será que eu vou? Será que ela vai gostar? Será que eu vou conseguir dar ali uma avaliação de meia hora? Será que eu vou ter repertório para isso? Será que eu vou conseguir desenvolver? Mas, e realmente, assim, a primeira nunca é a melhor, né? Realmente, ali depois da primeira, tu começa a pensar, não, eu posso melhorar nesse ponto, tal coisa eu posso desenvolver melhor, eu posso questionar mais esse lado, né? Se ela traz mais isso, eu consigo perguntar mais em relação a isso, ver qual que é a queixa dela, qual que é o objetivo. E eu já dei, assim, a cara a tapa de começar a atender mesmo ali no início da pós, né? E eu acho que isso também me ajudou muito, porque conforme ia vindo as demandas ali, eu ia lá estudando mais ainda, né? Então não foi algo assim que eu pensei, ah, não, vou estudar tudo primeiro e depois eu vou começar a atender. Porque eu acho que para mim ia ficar muito pouco dinâmico, assim, eu já ia utilizando o que eu estava aprendendo. E isso me ajuda muito a absorver todas aquelas informações. E, me encontrei nessa parte justamente porque fui fazendo nesse formato, né? De já ir estudando e já ir aplicando, já ir estudando e já ir aplicando. E, e me ajudou demais. Então, se a fisioterapeuta está nos escutando e tem essa dúvida, né? Poxa, mas eu achava que fisioterapia obstétrica precisava ser pélvica, mas estou nessa questão, porque eu gosto mais de gestantes, eu gosto mais da área do pós-parto, parto, eu queria mesmo fazer só essa especialização em obstetrícia e não em saúde do homem, saúde da criança, saúde, enfim, sexualidade, tudo mais. Você acredita que se ela tiver esse teu perfil de aprender e de aplicar, a nossa pós supre a demanda dela? Sim, para mim supriu bem, assim, toda a parte de avaliação, atendimento, tanto a parte, assim, de avaliação de assoalho pélvico mesmo, me ajudou bastante. Assim, eu conseguia retirar tudo ali das aulas e aplicar lá na minha prática. Então, era uma coisa que eu lembro, assim, muito que você falava, quando tu chegar ali naquela parte mais tensa, tu vai sentir que vai pulsar mais, ou que ele vai soltar um pouquinho mais, então é porque tá correto, tá certinho. Então eu consegui associar ali, enquanto eu estava fazendo a aplicação, por exemplo, da massagem perineal, eu lembrava lá da aula, então isso, assim, me ajudava a reforçar aquele conhecimento, porque aí depois, toda vez que eu ia fazer a massagem perineal, eu já tinha aquilo gravado, então me ajudou bastante. E talvez se eu tivesse entrado pela pélvica primeiro, eu ia demorar mais tempo para chegar na obstetrícia, né? Talvez eu fosse me encontrar na obstetrícia de qualquer forma, mas ia ser um caminho que ia ser um pouquinho mais longo, né? Eu ia ficar muito assim, dispersa, um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquele outro, e ia demorar para me encontrar na obstetrícia. E assim, como eu já fui direto, já me supriu de uma forma muito boa, então já para mim já foi assim, claro, futuramente pretendo, né, sempre continuo estudando, só que eu tenho uma facilidade em ler artigos, então muitas dúvidas, assim, que eu tenho da parte da sexualidade, da incontinência, eu procuro lá, vejo, leio e já consigo, a partir dali, montar uma ideia de atendimento baseado no que eu já sei, no que eu li, né, e dar continuidade ali. Muito legal ter esse perfil autodidata, né? Eu acredito que isso é uma das coisas que a internet propiciou também de, cara, hoje da sua casa, do interior. Quantos mil habitantes tem Vacaria? 65, 67, alguma coisa assim. Uma cidade relativamente pequena, né? Tem menos de 100 mil habitantes. Então, numa cidade pequena, a Michelle consegue ter acesso a uma formação de alto nível como a nossa, a artigos científicos de extrema qualidade, a conteúdos. Então, eu acredito que, especialmente o fisioterapeuta, que ele tem esse perfil mais de buscar o conhecimento, de fazer a sua própria formação, ele se dá muito bem. Ele não precisa de muitas barreiras, sabe? Hoje em dia a gente tem muita liberdade para criar nossa própria jornada, então isso me deixa muito feliz. E também eu fico feliz
por você ter utilizado a pós meio que como a sua bicicleta com rodinha, de aprender e já colocar em prática, aprender e já colocar em prática, porque também, de qualquer forma, se você tivesse dúvida, se você tivesse, né, alguma questão, a gente estaria aqui à tua disposição. Uma das coisas que eu não sei se eu já falei isso para você, ou se você já escutou eu falar isso, talvez em alguma aula, mas eu acredito que é muito mais fácil a transição para um fisioterapeuta que vem do Pilates, teve contato com grávida e entrou na obstetrícia, do que para um fisioterapeuta que é fisioterapeuta pélvico, como eu, e vem para a parte da obstetrícia. Porque, de alguma forma, a fisioterapia pélvica é muito ampla, ela tem muitas possibilidades, né, de atendimento. Então, a gente acaba ficando meio viciado no assoalho pélvico, sabe? Meio viciado, assim, só olhar para o assoalho pélvico, para aquela musculatura, o que tá nos apresentando. E a pessoa que vem do Pilates, como é o teu caso, vem com o oposto. É como se a gente estivesse fazendo uma pessoa que tem um zoom out, assim, consegue ver o corpo como um todo, e aí a gente vai ensinar mais uma parte desse corpo, e para a fisioterapia pélvica, com toda a gentileza do mundo aqui, não tô generalizando, não é todo mundo que é desse jeito, mas é muito mais difícil de reensinar a biomecânica, reensinar a parte mais ortopédica da obstetrícia para uma fisioterapeuta pélvica. Então, eu achei bem interessante essa tua colocação, de que talvez você fosse demorar mais para chegar na obstetrícia, porque talvez seja bem por aí, esse caminho. Você sentiu facilidade por ter sido do Pilates? Você consegue herdar essa bagagem também hoje? Sim, isso sim, principalmente da parte realmente de biomecânica, né? Porque já me aconteceu de chegar pacientes que não têm nenhuma queixa de assoalho pélvico, mas ela está sentindo muita dor sacroiliaca, ela está com síndrome do túnel do carpo, então isso é quase uma ortopedia básica e que tu consegue, assim, resolver com exercícios, porque tu não consegue utilizar nada além, vou fazer uma aplicação de laser para dor. Não dá, né? Principalmente ali para a parte de gestantes. Pelo menos eu não faço nenhuma aplicação, por mais que tenha ali indicações relativas, né? Mas eu não faço nenhuma aplicação, então é exercício. E como eu já venho com essa ideia do Pilates, muitas vezes eu utilizo lá o estúdio de Pilates, mesmo de onde eu trabalho, para fazer toda essa parte de exercícios, né? Quando é alguma demanda assim que tu não precisa fazer algo específico para assoalho pélvico, né? Ou então eu faço uma divisão, inicio ali com massagem perineal, treinamento de assoalho pélvico e finalizo lá com exercícios no Pilates. E com essa facilidade que eu já vinha da parte do Pilates, me ajuda bastante, porque não é algo assim que, às vezes, é muito automático, não é algo que eu preciso pensar, sabe? É algo que eu consigo, assim, não, tá com uma queixa ali de dor sacroiliaca, tem esse exercício eu consigo fazer e associar para ela, que é gestante, que vai contribuir. Então, é um raciocínio que já vem, assim, quase que automático, por causa já da minha vivência com o Pilates, né? E é por isso que eu acho tão importante que a gente quebre um pouco esse paradigma, sabe? De que, para atender... É claro que a nomenclatura, fisioterapia pélvica, fisioterapia obstétrica, no final das contas, se a gente fosse ir lá no COFITO, tudo entra como saúde da mulher, né? Até a fisioterapia do homem e da criança entra na categoria fisioterapia na saúde da mulher. Mas eu vou falar a palavra comercialmente, não que ela seja melhor para ser utilizada aqui, mas ainda acontece muito das pessoas, das grávidas principalmente, das pacientes principalmente, buscarem a gente pela fisioterapia pélvica. Mas na vida real, a fisioterapia obstétrica, ela tá cuidando de queixas que são, como você falou, muitas vezes ortopédicas, às vezes é uma dor lombar, uma dor sacroiliaca, uma síndrome do túnel do carpo, tendinite que vem, enfim, dor costal, né? Às vezes a gente tem uma paciente com dor costal. O próprio manejo de como fazer o bebê virar é puramente biomecânico, se você parar para pensar, né? Lógica. A parte do intraparto, os níveis da pelve para o bebê passar. Então, eu acho que se a fisioterapeuta quer vir para esse lado da força, né? Quer vir para a parte da obstetrícia, ela precisa também ter gostar dessa parte meio do corpo como um todo, né? Até no pós-parto. Acho que no pós-parto também a gente precisa ter esse olhar. Sim, com certeza, principalmente para a parte de abdômen, postural também eu cuido bastante, porque quando é um pós-cesárea, por exemplo, elas têm muito a tendência de ficar mais curvada, de não querer estender, de querer caminhar o mais devagar possível, de querer claudicar, não querem, assim, caminhar normalmente por causa ali da insegurança da própria cicatriz, por causa do processo cirúrgico que passaram, né?
E essa parte biomecânica de tu auxiliar, de tu tirar um pouco esse receio também de movimentação, ajuda bastante, né? E também pensar assim que em nenhum momento tu vai, até hoje eu atendi só ortopedia, né? Só pilates. Então agora eu vou para a área da obstetrícia e vou perder tudo que eu aprendi. Na verdade, não, tu consegue utilizar muita coisa do que você já aprendeu, né? Assim, quer fazer uma transição de carreira ali, né? Não me encontro mais na ortopedia, quero ir para obstetrícia, tu consegue utilizar tudo, praticamente, né? Principalmente essa parte de biomecânica. Se tu entende muito de biomecânica, vai ser um facilitador para ti durante os atendimentos, né? Porque nem sempre ela vai chegar com uma queixa de incontinência urinária de forma isolada, né? De escape de xixi, ou algo do tipo. Ela vai chegar com alguma outra coisa junto, né? Seja dor lombar, seja ali dificuldade de movimentação. Hoje em dia, eu observo que as mulheres, elas estão bem menos, pelo menos aqui em Vacaria, bem menos sedentárias, e elas procuram algo justamente para ficarem mais ativas. Os médicos também têm orientado muito a procurar a parte do exercício físico, então eu sempre incluo junto, né? E toda essa carga de aprendizado que tu tem antes, tu sempre vai utilizar na parte da obstetrícia, né? Com alguns cuidados ali, alguns manejos, mas tu consegue utilizar praticamente tudo, né? E tendo a biomecânica ali como base, vai dar tudo certo, né? E, Michi, no começo aqui da nossa conversa, você falou que um dos motivos de você ter escolhido a obstetrícia era porque você via, assim, uma certa prosperidade na área, uma certa demanda, comparado a poucos profissionais habilitados para cuidar dessas mulheres na parte da obstetrícia. Agora que você já está aí há 6, 8 meses formada, agora que você já está, né, com a mão na massa, tendo ali o seu consultório, tendo praticamente pacientes exclusivamente da obstetrícia, né? Não que exclusivamente, mas quase exclusivamente da obstetrícia. Essa tua impressão inicial de que era uma grande oportunidade, ela se concretizou? Sim, porque eu via essa demanda, eu via que hoje, pelo menos aqui em Vacaria, não sei se isso também é muito geral, mas hoje em dia as mulheres querem muito passar pelo trabalho de parto natural, né? Elas querem ter essa vivência. E tudo que vier para acrescentar para elas nesse momento, elas estão dispostas a fazer. Então, elas procuram a fisioterapia obstétrica, elas procuram o exercício físico, elas procuram o pilates. Então, elas querem passar por esse momento do parto natural, né? E eu vejo que é uma coisa que cresceu bastante e que ainda vai crescer muito mais, né? Porque hoje em dia, principalmente aqui em Vacaria, existia algo assim bem restrito, né? Não vou indicar a fisioterapeuta, não vou indicar ela, quero que fique só comigo. E hoje em dia é algo bem aberto, assim, tanto que eu tenho uma boa comunicação com os médicos daqui, e a maioria das pessoas que eu recebo hoje são indicações deles. Então, eles que dizem, olha, vai lá que a Michelle te ajuda. Tu quer tentar parto natural? Vai lá que a Michelle te ajuda. Tu tá com dor na lombar, tá com dor sacroiliaca, tá com síndrome do túnel do carpo, vai lá que a Michelle te ajuda. Então, hoje em dia eu sou algo a acrescentar ali para eles e que também vai facilitar, tanto principalmente, né, para a gestante, quanto para eles também, que é algo que eles conseguem repassar ali para outra pessoa que tem essa visão de biomecânica. E hoje eu comecei a atender por plano de saúde também, porque eu senti que as pessoas, elas estavam um pouco receosas, né? No ponto assim de, ela é recém-formada, ela fez a pós-graduação outro dia e ela já está atendendo, mas eu não tenho muita confiança nela. Aí o que eu pensei, né? Bom, vou tentar me aliar aos planos de saúde para que as pessoas elas conheçam esse serviço e elas consigam ver que tem pontos positivos, né, e que vai agregar para elas. Porque aqui, pelo menos em Vacaria, as pessoas são bem resistentes, assim, pensar, será? Acho que eu vou lá, eu vou gastar, eu vou investir, né? O que será que vai compensar? Será que vai valer a pena para mim ou não? Então, foi um meio, assim, que eu encontrei de tentar mostrar o meu serviço de uma forma que talvez não seja tão rentável para mim, assim, a primeiro momento, mas que dá expansão para algo que as pessoas vão dizer, não, olha, fui lá, gostei. E realmente está se tornando isso, sabe? As pessoas, elas estão indicando, elas estão dizendo, não, mas eu fui lá, eu também achei que, não sei, talvez,
mas fui lá e gostei muito, descobri que, nossa, era outra coisa do que eu achava que era. Até essa parte de resistência, assim, das mulheres mais velhas, né, de falar sobre, de se abrir em relação a isso. Então, elas pensam, beleza, vou lá, porque tem aqui pelo plano que eu pago, vou ver o que vai ser. E aí elas viram a chave, assim, sabe? Elas descobrem que é algo que elas não imaginavam que ia ser tão bom para elas. E aí começa a se expandir algo que antes estava bem fechado, sabe? Então foi meio que eu utilizei. Não pretendo atender por plano de saúde para sempre, né? Mas foi assim algo que eu tentei abraçar como algo para impulsionar e para levar para as pessoas algo que que vai ser bom para elas, né? Mas que no início elas estão sendo um pouquinho mais resistentes. Então, foi um meio também que eu encontrei de expandir mais a parte da obstetrícia e da pélvica aqui na cidade, né? Sabe que o plano de saúde, como tudo na vida, atender só particular, atender só o plano de saúde, atender pelo SUS, tudo tem prós e contras, né? E eu gosto muito, a gente tem um outro podcast aqui com a Larissa, que ela também passou por essa jornada, assim, de transição entre o plano de saúde e hoje ela atende só particular. Gosto sempre de deixar muito claro que, por exemplo, a minha opção pessoal de não atender plano de saúde não significa que eu sou contra que a Michelle faça isso. E eu acredito que o plano não tem nada a ver com o paciente não tem que pagar a conta da má remuneração do plano. O paciente paga um plano caríssimo, ele vai querer fazer atendimento. É natural que ele deseje buscar um fisioterapeuta que seja coberto, ele tenha cobertura pelo seu plano. E que bom que quando ele buscar esse fisioterapeuta, tem um fisioterapeuta qualificado ali disponível para atendê-lo. Eu acredito também que quem tem esse plano, como você falou, você usou uma estratégia, né? Porque se conveniar um plano de saúde, tem inclusive investimentos iniciais, tem um prazo para ser pago, cada plano tem uma simetria muito grande do né? Quanto tempo de recebimento, qual que é o valor da consulta, enfim. Então, tudo tem essas burocracias importantes que você tem que botar na ponta do lápis, além da remuneração por atendimento, mas de alguma forma ele é como se você tivesse o dinheiro que você gasta em marketing, por exemplo, para atrair pacientes particulares, você está gastando ali para ter um marketing natural do próprio plano, né? Porque o plano ele te dá uma demanda de pacientes um pouco mais natural. Mas tem que fazer conta, tem que colocar na ponta do lápis, você não pode ficar no prejuízo. Isso tem que ser uma estratégia que tenha uma duração que você pense, ou talvez, se não vai ter duração limitada, que você consiga pensar em talvez trazer outros terapeutas para te ajudar a atender no plano, ao não parar de atrair pacientes no particular para aumentar o seu lucro. Então, eu realmente não acho que o plano de saúde é um problema. O problema é o fisioterapeuta achar que essa é a única saída e o fisioterapeuta não fazer conta. Eu acho que se você não fizer conta, nem o particular, nem o convênio vai dar certo. É bem isso, e eu usei como uma estratégia, né? Tem prazo de validade, mas é algo assim que eu utilizei como uma estratégia para expandir, né? Para as pessoas conhecerem, para irem lá e falarem, olha, fui lá e foi bom, né? Até outro ponto assim que eu pensei também em relação ao plano de saúde. A demanda de pacientes vai aumentar, né? Então, por mais que não seja de forma remunerada, não vale tanto a pena de início, mas tu tem uma demanda maior de pacientes, tu tem casos maiores de pacientes, tu consegue fazer a tua prática clínica aumentar, né? Tu consegue ter mais casos ali de pacientes diferentes, porque isso é uma coisa que aqui em Vacaria as pessoas também têm um pouco de resistência. Eu vou pagar caro por algo que eu não sei se vai ser bom, eu não sei se aquela profissional recém-formada vai suprir as minhas necessidades. E aí, sendo uma pessoa que tem mais experiência clínica, passa mais credibilidade para as pessoas, né? Não deveria ser assim, mas aqui eu observo muito isso. E aí eu tento ir justamente por onde eu observo assim que está faltando aqui na cidade, né? Não, falta eles pensarem que eu posso ser uma pessoa que vai ajudar bastante eles. Então, o que eu posso fazer para tentar provar de alguma forma isso, né? E tá dando certo? Sabe que tá dando certo? Tá dando certo porque a maioria dos médicos obstetras daqui, eles atendem pelo plano, então eles mandam justamente os pacientes, mesmo as que indiretamente não iriam
fazer fisioterapia pélvica, mas elas vão lá para ver o que esperar. E aí elas chegam lá e se surpreendem, tanto que geralmente elas falam, nossa, eu nem fazia ideia que era tudo isso, nem tinha essa... Porque hoje, a avaliação que eu aplico particular é a mesma que eu estou aplicando pelo plano, justamente para as pessoas verem que, assim, não é porque está sendo pelo plano que é ruim, e também para eles perceberem o quanto de benefícios que podem ter, né, pelo atendimento da fisioterapia pélvica e obstétrica. A gente tem um outro podcast aqui. Hoje eu estou só citando coisas antigas. Eu vou depois deixar todos os links aqui para quem quiser complementar depois, assistir, conhecer todas as nossas alunas, né? Mas a gente tem uma aluna que é a Isabela. Ela é o podcast número 1 aqui da nossa temporada. E ela tinha crenças muito parecidas com as tuas, assim. Essa coisa do quem vai querer me pagar? Quem vai querer contratar uma pessoa recém-formada? Quem vai querer, né? E uma das coisas, assim, que eu vou, com toda a gentileza do mundo, não quero que você me entenda mal, mas eu quero muito, e você vai ficar conosco aqui por um bom tempo, aqui estamos casadas aqui de formação, então você sempre vai ter comigo essa possibilidade de você garantir que você não vai ir por esse caminho, mas eu não quero que você nunca use essa crença de, quem vai querer pagar pelo meu atendimento? Eu sou só uma recém-formada, eu sou só alguém que acabou de começar aqui nessa área, enfim, por muito tempo, como uma muleta. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica sempre achando justificativas fora para não sair do convênio, porque o convênio é muito, como é que eu posso dizer assim, confortável. Eu não vou dizer confortável, porque a remuneração não é compatível, mas ele acaba deixando a gente ali numa zona de conforto. E, Michele, eu te conheço, não só pela pós online, mas também pessoalmente, eu já tive a oportunidade de conhecer. Você é uma fisioterapeuta incrível. Então, eu não quero que você perdure essa crença por muito tempo, porque justamente não tem nada de errado atender pelo convênio, só que tem que ser pelas razões certas. E essa não pode ser a razão por muito tempo, tá? Daqui a pouco a gente pode mudar, né? Talvez no próximo podcast a gente pode falar aqui, e se você continuar no convênio, você vai falar, porque eu fiz a conta. E se eu atender um volume muito grande de pacientes, daqui a pouco, para mim, sai tão bom quanto se eu atender poucas pacientes no particular, mas que eu não tenha tanto reconhecimento na cidade, tanta experiência clínica. Então, para mim, agora faz sentido. Ou eu estou continuando aqui porque até financeiramente, para mim, está fazendo mais sentido no ponto de vista de estratégia, de marketing, enfim. Mas, uma vez que eu, como professora, te vejo aqui agora, eu quero te garantir que falta de eficácia não é o teu problema. Não é por ser informada, não é enfim. Eu não acho que é por isso que as pessoas hoje não buscam, talvez, tanto quanto você gostaria que buscassem. Às vezes é por... O boca a boca é uma coisa muito poderosa, mas ele também demora um tempo para acontecer. E as pessoas precisam saber, não, mas a Michelle é filha de quem? Não, mas eu conheço alguém aqui da cidade que já foi lá? Porque cidade pequena, até eu queria te fazer essa pergunta. Como gaúcha, que já atendeu no interior, você não sente também que a gente tem até barreiras, não só sobre nós, mas das próprias pacientes? Tabus, algumas questões, até problemas para a gente fazer um exame íntimo. Você também sente isso? Sim, muito, e é justamente isso, assim, será que eu vou ir lá? Será que eu vou gostar? Meu Deus, eu vou ter que contar as minhas intimidades lá para uma pessoa que é daqui, cidade pequena, todo mundo vai ficar sabendo. Claro, eu sempre explico no início, né? Olha, tudo que tu me contar aqui não vai sair daqui. Mas até a pessoa chegar lá no teu atendimento, na tua avaliação, ela passa por várias perguntas na cabeça dela, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? E o tabu é muito presente, mas eu até observo mais, assim, nas mulheres de mais idade, assim, 60, 70, que às vezes têm condições ali que afetam e que elas não têm essa consciência, assim, de ir lá. E o médico geralmente também não passa essa orientação de dizer, procura lá a fisioterapia pélvica que vai te ajudar. A pessoa também não conhece. Então, tudo isso são limitadores, né? Mas quando elas chegam lá, elas também têm ainda aquela vergonha, aquele medo de contar o que está incomodando.
Tanto que eu já tive uma paciente que na avaliação ela não me contou, mas 3 dias, 3 atendimentos depois ela veio assim, aquele dia tu me perguntou tal coisa, e aí eu te falei não, mas é sim. Então, assim, é tudo um receio que tu vai trabalhando aos pouquinhos, que elas vão ganhando confiança em você, e aí no final elas pensam, não, olha, realmente, eu achei que tudo isso era normal, mas não foi, né? Deixei chegar, às vezes, nesse ponto mais grave, mas ainda bem que eu te achei, né? E, Michi, se a gente fizesse, assim, uma observação ainda alinhada com aquilo que você falou lá no começo, de você ter entrado na obstetrícia também, não só pelo brilho no olho, mas também por uma questão de vislumbrar uma oportunidade. Você acha que o investimento inicial para atender na obstetrícia, ele é caro, ele é barato? Como é que foi para você, assim, essa questão de... Para iniciar os seus atendimentos, você precisou de muito recurso? O que você precisou para começar? Então, como eu já trabalhava numa clínica que tinha, assim, salas para alocação, né, eu iniciei nessa clínica atendendo no Pilates, mas lá ela tem as salas para a gente locar. Então, já tinha maca, já tinha todo o espaço de bancada, tinha basicamente tudo que eu precisava, claro, da parte de luvas, máscara, toda essa parte eu tive que adquirir. Como eu quis adquirir laser no começo, quis também fazer após, fazer outros cursos, enfim, tudo isso foi um investimento alto para mim e que no início eu precisei utilizar muito do que eu recebia no Pilates para investir na fisioterapia pélvica, né? Foi assim, por pelo menos um meio ano ali, foi mais ou menos assim. E aí, depois que eu consegui ir dando a volta, porque aí eu precisei investir no estudo, eu precisei investir nos materiais, e no início também eu tinha muito receio de cobrar. Então, eu cobrava mais barato justamente por esse medo das pessoas pensarem, não sei se vou lá porque acho que ela é recém-formada, não sei se vai me ajudar, né? E eu também não passava essa confiança de que eu poderia ajudar. Então, para mim, foi um investimento maior, mas que hoje está dando um retorno, né? Mas olha só, calma aí, vamos rebobinar essa história. Você disse que para você iniciar, o seu investimento inicial teve, ok, teve o laser, teve a parte do estudo, mas teve também, o que mais? Era o laser e? Materiais, né? Luva, máscaras. Certo. Mas o laser você não precisaria para começar a Não, atender, né? exatamente, é. Então, eu honestamente acho que eu quero até saber se eu tô errada, tá? Você não tem que me concordar comigo, não. Mas eu acho que comparado com outras áreas, se você fosse abrir um estúdio de Pilates, por exemplo, você teria um investimento enorme. Se você precisasse atender numa área que precisa de tecnologia, que precisa de um equipamento de eletroterapia, alguma coisa assim, uma caixa de luva, máscara, um preservativo, que seja, né? Daqui a pouco você investiu também numa sonda inflável, num educator, enfim, vai te dar uns R$ 2.000. Não que seja barato, porque eu acho que hoje em dia, Brasil, do jeito que tá, todo o dinheiro suado da gente, ele merece ter um bom cuidado, né? Dinheiro não aceita desaforo. Mas você acha também que, comparativamente, não é um investimento tão alto comparado com outras áreas? Sim, isso sim. Ainda mais assim, que se tu não quisesse utilizar grandes tecnologias, tu não precisaria, né? Realmente foi algo assim que eu optei, mas que também assim não é um limite, não ia me limitar a iniciar na fisioterapia obstétrica caso eu não tivesse, né? Ali uma luva, minha mão, um preservativo, e uma máscara que seja, um papel descartável, já supriria pelo menos 90%, né? O resto é tudo acréscimo que você vai investindo para melhorar o teu atendimento, né? Mas realmente, para começar, E, vo- não seria um custo estrondoso, né? e você conseguiria dar resultado mesmo com esse custo baixo? Sim, conseguiria. Conseguiria, porque a parte de terapia manual é algo que eu utilizo bastante, que eu consigo fazer com a mão, né? Treinamento do assoalho pélvico também, porque a gente utiliza ali o biofeedback visual para ser algo assim mais certeiro, visual para a pessoa, dinâmico, né? Mas eu conseguiria ver se a pessoa estava contraindo de forma certa ou não, né? Talvez não ficasse tão dinâmico para a pessoa, mas ela teria resultados porque estaria fazendo a contração de forma correta, né?
Claro. E hoje, olhando para trás, assim, porque não é barato pra gente realmente é um investimento, mas valeu a pena ter investido tudo isso? Teu tempo, teu dinheiro, tua energia, hora bunda, né? Porque vamos combinar Sim. que estudar é aquele tempo, assim, tá um dia bonitão lá fora e a gente tá sentado estudando. Olhando para trás na tua trajetória, valeu a pena fazer esse investimento? Ele já se pagou? Como é que anda isso? Valeu a pena. Boa parte já se pagou. Hoje eu consigo acrescentar de várias formas, né? Não quer dizer que eu utilize todos os recursos que eu tenho, no atendimento inteiro, né? Mas eu consigo assim, tal pessoa precisa disso, então eu vou colocar essa parte. Não, essa pessoa não vai precisar disso, não precisa eu fazer essa parte só por dizer que eu estou utilizando laser, se não vai assim acrescentar nela. Tem essa outra parte que vai acrescentar mais. Então começou a dar retorno, no início demorou um pouco para eu conseguir, porque daí eu também quis, assim, investir tudo numa vez só, né, porque eu tinha muito medo de não ter recursos para utilizar, né, claro, com o tempo ali tu começa a observar que tu não precisaria de tudo aquilo, tu consegue fazer de uma forma sem precisar de todos aqueles aparelhos, mas hoje em dia estou conseguindo dar retorno e eu consigo, assim, tanto que tem atendimentos que eu nem utilizo, né? Eu utilizo ali a minha mão na terapia manual e o exercício, e já tá excelente, né? Então é de cada pessoa e que realmente não precisa, assim, iniciar investindo horrores, pensando que tu precisa do melhor biofeedback, né? Que tu precisa do melhor aparelho para demonstrar para a pessoa que ela está contraindo, né? Eu que tenho muito essa coisa assim de querer provar para a pessoa que, olha, tá contraindo, você tá vendo que tá contraindo. Mas o tempo mesmo vai mostrar para a pessoa, né? A gente que é muito mais assim do profissional do que da pessoa. Mas que tu vai ter resultado de qualquer forma, né? Se tu entender a biomecânica, a anatomia, a fisiologia ali, isso já e que já vem da gente, né? Dessa parte do estudo, então, já vai ter grandes resultados, né? Eu acredito que não existe jeito certo, tá, Michi? Eu acho que você, sendo uma fisioterapeuta que quer sempre entregar o seu melhor, assim, nas suas condições, naquele momento, você viu que dava para dar aquele gás, aquele salto de fé, né? Vamos fazer esse investimento porque eu vou trabalhar, eu vou dar meus pulos aqui para fazer pagar. Não tem problema nenhum fazer esse tipo de investimentos. Inclusive, eu acho que a melhor forma da gente se melhorar, se atualizar, é justamente a gente até financiar nossa própria evolução. Eu não acho que você tem que ficar só com a sua mão e a sua luva para sempre, mas o seu próprio trabalho vai pagando, né? A gente parcela em 12 vezes e as próprias consultas vão pagando laser, as próprias consultas vão pagando aquele equipamento de biofeedback, enfim, que você for tendo. Então, eu não quero que fique aqui achando que eu falei alguma coisa que não faz sentido, não. Eu acho que cada fisioterapeuta entende da sua realidade, entende o que vai fazê-la feliz naquele momento, realizado naquele momento, e eu tenho muito orgulho de você, como professora agora, porque eu sei que tudo que você faz é sempre pensando que a sua paciente tem que ter o melhor. Ou seja, o melhor que você conseguir entregar para ela, você vai entregar, e isso é excepcional. Como paciente, eu gostaria sempre de escolher profissionais da saúde, fisioterapeutas, que pensem como você. Não precisaria, para entregar o melhor, ter tudo. Mas se eu puder, eu quero fornecer tudo para minha paciente. Esse é o raciocínio, né? Justamente essa é a ideia. É bem isso. E, Michi, agora, né, até para valorizar um pouco o teu tempo, porque a gente está aqui quase no final da conversa, quando ela é boa, ela passa muito rápido. Eu queria saber de você, se você agora tiver certeza que 100% das fisioterapeutas inseguras vão escutar a tua mensagem. É garantido, elas vão te escutar. Elas podem ser uma mãe que descobriu na maternidade que, poxa, eu queria trabalhar com esse mundo, eu quero levar para outras mães uma fisioterapia diferente do que eu tive, um acesso à saúde diferente do que eu tive, ou eu gostei tanto do meu atendimento de fisioterapia, digamos assim, quando eu estava grávida e agora eu quero fornecer para as pessoas. Pode ser alguém que está recém-formada, como você foi agora, há um pouquinho de tempo atrás, e está pensando assim, não é neuro que eu quero, não é hospitalar que eu quero, não é só pilates que eu quero, eu tô vendo que essa obstetrícia faz sentido, alguém que quer fazer uma transição de carreira, enfim. Você tem certeza que essa pessoa vai te ouvir? Que conselhos você daria? Eu diria para arriscar, né? Arrisque, se tu pensa que é a tua oportunidade, que tu pensa, não, acho que eu vou gostar, acho que eu vou querer, vou tentar trocar os ares e vou me encontrar nessa área,
arriscar, vai lá, faz a pós, estuda, começa a aplicar, dá a cara a tapa mesmo, para tentar entrar nessa área e ver se realmente é isso que você quer, né? Porque às vezes a gente demora muito para se sentir preparada para aquilo, né? Tu pensar, eu já fiz 10 cursos, eu já fiz uma pós, eu já li não sei quantos artigos e ainda acho que não é o momento para eu começar a atender na fisioterapia obstétrica. Mas se você não começar, você nunca vai saber, né? Então a gente precisa iniciar, precisa ir ver quais são as demandas das pessoas que vão chegando, e conforme vai vindo, você vai estudando, né? Vai chegando tal pessoa, então eu vou entrar lá na pós e vou ver aquela videoaula sobre isso para eu prestar o atendimento da melhor forma, né? Tanto que uma coisa que eu fazia muito no início, que me ajudava, assim, era ali tentar conversar com a pessoa, né, ali pelo WhatsApp ainda, quando ela vinha marcar, e já perguntar, e qual seria o teu objetivo com a fisioterapia pélvica, só para que eu possa preparar o melhor atendimento para ti, para que a gente consiga alinhar nossas expectativas aqui na nossa avaliação. Então, ali tu já teria uma ideia, né, ela dizia, não, é que eu tô gestante e tô com muita dor na lombar. Então, isso já me facilitava para pensar, então, eu vou estudar tudo que eu consigo em relação a isso, para daí eu fazer a avaliação e ela gostar e ficar. Então, eu fazia muito isso, assim, de já estudar e aplicar. Então, às vezes eu ficava ali vendo videoaula até altas horas, no outro dia lá, fazia avaliação e tentava aplicar o máximo que eu conseguia. Às vezes não sai perfeito, né? Tu cria uma coisa ali e na hora te dá um branco, enfim. Mas o interessante é tu arriscar, tu dar a cara a tapa e não desistir, né? Porque às vezes tu pensa, poderia ter sido melhor, mas então na próxima eu vou fazer melhor, né? Que daí a gente consegue ir construindo e melhorando com o tempo, né? Nada de muito valioso na vida vem sem risco, sem correr riscos, né? E grandes chances são de, se você seguir o conselho dela, de arriscar, de botar a mão na massa, né? De não ficar só estudando, não. É estuda e aplica. Grandes chances são de você se apaixonar por esse universo e logo ser você que está aqui nesse podcast contando, dividindo a sua história, a sua trajetória, de como você também estava inseguro lá no começo, mas arriscou, colocou a mão na massa e deu tudo certo. Qual foi a parte da pós que você mais gostou, Michele? A parte que eu mais gostei, eu acho que foi a parte de avaliação, assim, que é onde tu consegue pegar tudo, né, todas as informações, e a partir dali tu consegue montar todo o plano de tratamento, né? Isso sempre foi uma coisa que eu gostei bastante da parte da avaliação, assim, o que eu posso perguntar que vai direcionar para tal coisa e que vai suprir o objetivo dessa pessoa. Então, a avaliação para mim foi excelente. Outra parte que eu gostei bastante é o fisioterapeuta do zero ao lucro. Isso para mim, assim, foi ótimo, porque a gente começa a ter essa visão mais de empreender, né? Como que eu consigo aplicar tal coisa para eu ter retorno? De que forma que eu posso fazer? A parte do marketing também, essa coisa assim do Instagram tem me ajudado bastante, que no início era muito, não é que era resistência, mas assim, eu tinha muita vergonha, né, de falar, de gravar vídeo, ficava pensando, as pessoas, o que as pessoas vão falar de mim gravando vídeo sobre fisioterapia pélvica, sobre grávida, assim, o que você entende, né? E foi uma coisa que eu fui, assim, rompendo isso, e hoje eu penso, não, eu sei o que eu tô falando e eu vou tentar passar para o máximo de pessoas, que às vezes tem alguém que precisa ouvir aquilo, ou vai facilitar a vida dela de alguma forma, ouvir o que eu tô falando, né? Nossa, que legal. Michele, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Espero que a gente possa se ver o quanto antes, tomara que seja agora em novembro, que a gente vai ver de novo ou em próximas edições. Queria te agradecer pela confiança no nosso trabalho. Para mim, que a minha missão é realmente levar os benefícios da fisioterapia para cada vez mais mulheres gestantes, parturientes e puérperas, e eu acho que eu faço muito disso através de vocês, colegas fisioterapeutas, que também querem fazer com que as suas próprias pacientes sejam beneficiadas. Eu fico muito feliz de ver a tua transformação, de ver como você entrou na pós, pisou no acelerador e foi, e aplicou, e assistiu as coisas, não procrastinou, e hoje está colhendo os resultados disso. Então, conta sempre comigo, sempre você vai ter alguém aqui do outro lado torcendo por você e batendo palmas, vendo você evoluir. E muito obrigada por ter dividido um pouquinho da tua trajetória aqui com a gente. Obrigada a você. A escola materna é muito importante para mim, né? Porque foi algo assim bem divisor de águas. Eu entrei na pós,
adorei aquilo, comecei a aplicar e hoje em dia quero futuramente atender só gestantes, então foi, assim, um ponto muito importante, assim, de divisão de águas mesmo, né, quero muito isso, a tua didática é muito boa, assim, a pós-graduação em si é muito boa, tu consegue aprender, tinha uma certa resistência com o online, para mim foi, assim, excelente e quebrou essa barreira também de não conseguir aprender algo online. Hoje em dia eu consigo aprender tudo online por causa da pós também, que foi algo, assim, que me ajudou muito a desenvolver isso.